Oi, pessoal, tudo bem? Felipe aqui novamente. Para quem ainda não me conhece, serei a princípio professor de língua portuguesa e literatura de vocês nesse ano. Estou disposto a ajudar vocês no que vocês precisarem, tirar qualquer dúvida e ajudar em qualquer empecilho de vocês, né? A aula de hoje, em específico, será sobre variação linguística. É um tema muito recorrente no Enem e eu acho extremamente preponderante trazer ele de início, né? Até porque precisamos treinar esse assunto em muitas questões que vão abordar outros assuntos. Então, é um assunto de base, certamente. Indo direto ao ponto, além de ser importante no quesito interpretação, esse conteúdo por si só já cai bastante, ele sozinho. E na redação do Enem, um tema sempre muito cogitado é preconceito linguístico. E esse tema é essencial também. A compreensão dele é essencial, certo? Eu só vou desativar novamente minha câmera aqui para não atrapalhar nos próximos slides. E até coloquei aqui, hoje então vamos tratar de definição, tipos de variação linguística, observações importantes, exemplos e resolução de questões. São só 3 questões que eu trouxe para a gente fazer hoje. Eu trouxe novamente o gráfico da aula passada, só para destacar que variação linguística é em torno de 10% da prova do Enem por si só, e ela também está aliada aqui em interpretação de textos, que corresponde a 30%, né, da prova. Mas era só para fazer esse destaque que eu já havia feito em relação a gênero textual na aula passada, né? Indo adiante. Então, o que de fato é variação linguística, né? Eu fiz uma definição aqui, olha só. Variação linguística consiste na capacidade que a língua possui de se adaptar e de se transformar conforme alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? Que são os próprios tipos de variação linguística: histórico, regional, social e estilístico. Lembrando que o regional ele pode ser chamado também de geográfico, coloquei geográfica, né? Mas geográfico ou de atópico. E eu grifei tanto regional quanto social porque são os parâmetros de variação linguística mais recorrentes na prova do Enem em específico. Mas o histórico também é um de grande destaque também, não deixa de ser. Beleza? Agora, eu fiz uma observação para que nós possamos não confundir mais dialeto com variação linguística e também com sotaque. Fiz esse esquema, um esquema breve, só para entender de forma um pouco mais grosseira qual seria a definição de cada um e, portanto, a diferença entre eles, né? O dialeto se trata de um conjunto de variações linguísticas, seja fonético, vocabulário e gramatical, ou seja, tudo aliado, que conjugam, ou seja, que constituem a linguagem de uma comunidade. Eu dei o exemplo de dialeto caipira. A gente pode perceber que o dialeto caipira não é um dialeto específico de uma região, por exemplo. Nós temos vários sertões no Brasil, não é somente o sertão mineiro ou o sertão nordestino, que possuem o dialeto caipira, ou seja, esse conjunto de variações tanto na pronúncia, ou seja, na fonética, no vocabulário, no uso de palavras, e quanto na forma de agregar essas palavras, que seria a variação gramatical. Indo para a variação linguística, por outro lado, nós vamos ver que se trata de uma análise de fatores externos à língua, ou seja, um fator, por exemplo, um fator histórico, no qual a história vai influenciar a língua. Nossa, faltou, agora que eu vi, pessoal, faltou o acento agudo aqui em língua. Desculpa, tá? Mas fatores externos à língua vão influenciar ela, como o fator histórico. E dentro
dessa influência, nós vamos ter uma transformação, que é a variação linguística, entende? Então, é uma análise mais específica, uma análise mais singular, né? Não se trata de um conjunto, se trata da análise específica de um fator externo à língua, certo? O sotaque, por outro lado, vai corresponder a uma variação simplesmente fonética, ou seja, na pronúncia, que geralmente corresponde a uma região somente, né? Por exemplo, o sotaque gaúcho, o sotaque mineiro, o sotaque nordestino. O sotaque não é um dialeto e também não é uma variação. Ele é um tipo de variação linguística, mas ele não é um parâmetro da variação linguística. Ele é um tipo de variação linguística somente na pronúncia. Entendido? Olha só. Agora, definindo cada tipo, nós temos primeiramente a variação linguística histórica. Ela se trata de uma mudança gradual, tanto de uma mudança gradual da escrita de vocábulos, ou seja, como que uma determinada palavra vai mudar conforme a história, ela vai mudar a própria escrita dela, quanto do uso de expressões em contextos históricos distintos do atual. Ou seja, antigamente usava-se expressões que hoje não se usam mais. No primeiro caso, ou seja, na mudança gradual da escrita de vocábulos, eu coloquei alguns exemplos aqui. Vossa mercê utilizava-se no tempo colonial, no qual... me perdoa, não seria no tempo colonial, seria no momento no qual a coroa portuguesa não havia chegado ainda no Brasil, né? Era um pronome de tratamento específico da língua portuguesa, de Portugal, né? Não a língua portuguesa do Brasil. No Brasil colonial, nós vamos ver uma transformação do pronome de tratamento vossa mercê para vós me ser, que depois de muitos anos vai sofrer uma outra redução para você, e que hoje nós já vemos uma redução de C e VC, principalmente em plataformas digitais. Mas não é uma transformação normalizada, né, pela norma culta, padronizada. Mas não deixa de ser uma variação linguística de uma classificação digital, de um tipo digital, certo? Outro exemplo seria a palavra fotografia, que se utilizava-se antigamente o nome completo, fotografia, mas hoje já sofreu uma redução para simplesmente foto. Utilizava-se também PH antigamente, né, em algumas palavras, não só farmácia. Não estou me recordando, mas muitas outras palavras tinham PH. E hoje PH já foi substituído por F, né, em muitas palavras. Esse é um tipo de variação linguística histórica, no qual há uma transformação gradual na própria escrita das palavras, certo? No segundo caso que eu coloquei, que é o uso de expressões em contextos históricos distintos, eu trouxe um trecho clássico de Carlos Drummond de Andrade que vai servir de exemplo. Olha só. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral, 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. É um texto falando sobre a forma com que acontecia o cortejo em determinado período histórico, né? Para entender esse texto na atualidade, é preciso entender o significado desses termos que Carlos Drummond de Andrade propositalmente traz, né, para referir a uma variação linguística histórica. Olha só, mademoiselles era um tratamento dado à mulher solteira naquele período para que houvesse uma espécie de cortejo a ela. Geralmente era um homem solteiro cortejando uma mulher, ao tratar ela como mademoiselle. Primaveras corresponde a anos de vida. A gente até vê nossos avós e outros familiares falando primaveras, né? Janotas
significa elegantes, pessoas que querem se demonstrar de forma elegantes. Fazer pé de alferes e arrastar a asa significa cortejar, significam, né? Cortejar, insinuar, demonstrar interesse por alguém. E debaixo do balaio seria a espera de um acontecimento. Então, assim, entendendo esses significados, o texto fica muito mais claro para nós que estamos num contexto muito distinto no qual utilizavam-se essas palavras, né? Então, seria mais sobre isso. Essas são as duas formas de perceber a variação linguística histórica. Indo para a variação linguística regional, nós vamos tratar de expressões e palavras que são faladas em diferentes regiões do Brasil, né? E possuem o mesmo significado. Eu dei o exemplo aqui de bergamota, mexerica e tangerina. Acaba que a pronúncia aqui é mexerica, né? Mas a escrita é essa. Bergamota, mexerica e tangerina correspondem a uma mesma fruta, mas são palavras nitidamente diferentes. Olha só, calma aí, deixa eu só ler aqui, pessoal. Ah, tá certo. Perdão. Voltando. Bergamota é uma palavra que utiliza-se em Curitiba para designar esse fruto. E mexerica utiliza-se na região sudeste e nordeste. Tangerina tem mais ocorrência no nordeste também, mas são palavras com o mesmo significado, de regiões diferentes. Aipim significa mandioca no Rio de Janeiro, né? Mandioca é a designação usada no sudeste como um todo, Minas Gerais e São Paulo. E macaxeira no norte e no nordeste. Vinas é usado em Curitiba, salvo me engano, para designar salsichas. Você come um hot dog em Curitiba com vinas, não com salsichas, mas são a mesma coisa. Afastar e arredar significam a mesma coisa, mas afastar é usado pela maior parte do Brasil, enquanto arredar utiliza-se mais na região de Minas Gerais. Na verdade, eu não sei se é só em Minas Gerais. Eu sei porque eu uso muito a palavra arredar. Para mim, não tem nenhum sinônimo, mas o sinônimo mais próximo seria afastar. Eu trouxe um outro exemplo, mais aplicado em um texto para identificar uma variação linguística regional. Olha só. Aqui no norte do Paraná, as pessoas chamam a correnteza do rio de corredeira. Quando a corredeira está forte, é perigoso passar pela pinguela, que é uma ponte muito estreita feita geralmente com um tronco de árvore. Se temos muita chuva, a pinguela pode ficar submersa e, portanto, impossibilita a passagem. Mas se ocorre uma manga de chuva, uma chuvinha passageira, esse problema deixa de existir. Que a gente pode ver nitidamente corredeira, pinguela e manga de chuva exemplificando a variação linguística regional. São palavras específicas de uma região que se usam corriqueiramente, né? Que se usa corriqueiramente nessa região que é o norte do Paraná, certo? Indo para variação linguística social, a gente vai ver uma subdivisão em outros parâmetros, certo? Como idade, quando as pessoas mais jovens utilizam-se de expressões e de palavras que seus avós, por exemplo, não usam para manifestar o mesmo sentido. A gente vê muito, na verdade, minha avó falava muito, esse moço é um pão, ela fala muito, na verdade. Enquanto uma designação atual para esse mesmo sentido seria esse cara é gato demais. Essa distinção ela ocorre por conta de uma geração diferenciada que existe entre eu e minha avó, por exemplo, certo? Também há uma expressão antiga de gerações anteriores que seria que supimpa, né? Quando você quer dizer que algo é da hora, que algo é legal, que algo é bom.
é muito bom e tudo mais. Agora, outro parâmetro dessa subdivisão seria classes socioeconômicas, quando pessoas possuem graus de escolaridade distintos, isso gera variação na fala. O grau de escolaridade vai ser diferente, geralmente por uma questão econômica, financeira, né? Porque nós vivemos num país tomado pela desigualdade social, pela desigualdade socioeconômica. Então, isso se reflete na própria linguagem, gerando variação linguística. Então, eu dei um exemplo aqui, no qual não há concordância entre o sujeito e o verbo usado. Então, não há concordância verbal. Olha só, nós vai tudo junto. Esse exemplo é um exemplo que remete a uma pessoa que tem um grau menor de escolaridade, mas não é uma fala que deve ser tomada como errada, porque essa pessoa utiliza de uma variação linguística que está associada à sua classe socioeconômica. Portanto, na perspectiva da variação linguística, não há como tomar expressões do nosso dia a dia, que nós ouvimos ou que nós falamos, como errado. Principalmente também pelo fato de que está dentro da oralidade e não está em um contexto no qual a norma culta é exigida, beleza? Mas uma pessoa com um grau de escolaridade maior provavelmente teria dito, para designar esse mesmo sentido, nós vamos todos juntos. Outro parâmetro, né, dentro dessa subdivisão seria grupos sociais, as chamadas tribos sociais, né? Tribos urbanas, que são muito visíveis. Então, quando os grupos sociais específicos, como skatistas, crentes, rappers, sertanejos, LGBTQI+, e muitos outros, possuem suas próprias expressões, as chamadas gírias. O que são gírias? Palavras e expressões novas, geralmente são novas, momentâneas e de maior compreensão popular. Diferente do que eu vou falar um pouco mais para baixo, de jargão. Gíria tem uma característica que é exatamente essa que eu coloquei, é um pouco de maior compreensão popular, mas que ela tem uma certa especificidade conforme o grupo social que ela pertence, ela tem uma compreensão, uma conotação popular maior. E ela tem essa instantaneidade, né? Uma característica bem pertinente, essa momentaneidade. Ela não perpetua, ela não é tão duradoura no tempo como o próprio jargão, que eu vou mostrar um pouco daqui a pouco. Olha só, os exemplos que eu coloquei dessa variação linguística seria, no caso, quando alguém diz que alguma coisa é um hino, para entender essa coisa como legal. E geralmente essa frase, né, seria dita por alguém pertencente ao grupo social LGBTQI+, porque é corriqueiro desse grupo ter essa expressão hino, entende? Olha só, uma outra expressão, apurrinhado. Uma outra palavra, aliás, apurrinhado. E a gente pode entender que quando um sertanejo usa da palavra apurrinhado, ele quer dizer que um animal pula bastante no rodeio. Somente isso. Então, são palavras e expressões específicas desses grupos, né, que naturalmente muitas pessoas fazem parte. Olha só, coloquei o outro parâmetro, que seria grupos profissionais. Trata-se do uso de jargões reconhecidos somente por pessoas pertencentes a um determinado grupo profissional. O exemplo, jargões médicos. Edema, cefaleia, mastalgia, incisão, são palavras que podem ser consideradas jargões a partir do momento em que não há um reconhecimento popular sobre essas palavras. São palavras de difícil compreensão. Somente uma qualificação técnica é capaz de trazer esse discernimento, né? esse entendimento. Edema nada mais é, no conhecimento popular, que um inchaço. Cefaleia, uma dor de cabeça.
mastalgia, dor de mama, incisão, um corte. Outro exemplo seria jargões militares. Olha só, azeitar, que significa no ambiente militar, não tem nenhuma relação com azeite, mas significa você combinar, você deixar tudo pronto como foi combinado. Tem essa conotação. Agora, outra expressão, outro jargão seria ficar arisco, que significa ficar atento. Então, deu para entender já que jargão tem uma relação com um grupo profissional, com uma especificidade muito maior. Portanto, o jargão, ele, além dele não ter uma compreensão, uma fácil compreensão, ele também é mais duradouro, ele não tem essa momentaneidade que a própria gíria tem, certo? Então, é isso, pessoal. Em termos de variação linguística social, eu acho importante esses parâmetros aqui, até porque há uma exploração maior dessa variação, principalmente na prova do Enem, que tem um cunho social muito forte, certo? Agora, indo para a última variação linguística, que é a estilística, nós vamos ver que é uma variação não tão, como dizer, é uma variação associada a uma adequação que muitas pessoas, na verdade, que todos nós precisamos fazer. Então, em vários momentos do cotidiano, a gente precisa adequar nossa linguagem à ocasião que estamos passando no dia. Então, é essa adequação que acaba se tornando uma variação linguística, certo? Dei o exemplo de o uso da norma culta, a norma padrão, né, a qual nos é ensinado na escola, em uma reunião de trabalho. O uso, por exemplo, da linguagem coloquial, ou seja, informal, em mensagens de WhatsApp, mensagens instantâneas. Então, existe essa adequação que, por mais que possa ser automatizada, naturalizada, existe, né? Só uma observação importante, a variação linguística estilística, ela pode ser chamada de variação diafásica. Eu já tinha falado antes, mas acaba que ela é mais conhecida por diafásica do que estilística mesmo, porque estilística, muitos gramáticos utilizam a expressão estilística para uma outra relação dentro da língua portuguesa, uma relação mais literária, né? Mas é um tipo de variação linguística, pode ter esse nome também. Se tratando dessa tirinha aqui que eu coloquei, olha só. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Olha só, eu achei bem interessante essa tirinha, porque a personagem que está sendo entrevistada, né, possivelmente para um emprego e tudo mais, ela tem uma qualificação em línguas muito extensa, mas o próprio português ela nitidamente não domina. Mas não seria dominar a norma culta nesse caso, né? Seria dominar a própria adequação da linguagem, a própria variação estilística que ela deveria ter feito nesse momento. Então, acho bem pertinente essa tirinha, porque tem esse duplo sentido, né? Tanto de tratar do português como variação linguística, né? Porque se trata de uma adequação nesse momento, quanto de tratar da outra conotação, né? Outro sentido, como se ela precisasse da norma culta, né? Nesse momento, assim. Mas indo para o próximo slide, pessoal, eu quis fazer só uma outra observação importante sobre o preconceito linguístico. Como eu coloquei aqui, é um tema importante e possível, muito possível, na redação do Enem.
porque, como eu já expliquei, é uma problematização por si só, de cunho social, né? E, além disso, muitas abordagens das questões do Enem, de outros vestibulares, consiste no respeito à diversidade das variações linguísticas e dos diversos dialetos. O que isso significa? Que muitas alternativas que nós vamos encontrar, que são excludentes, preconceituosas, desrespeitosas, não serão, com certeza, na maior parte das questões, não serão a resposta, beleza? E, em geral, muitas questões possuem e desenvolvem o senso crítico acerca do preconceito linguístico. Então, geralmente, na verdade, tem-se muito textos se tratando de preconceito linguístico, né? Se tratando de como que ele sucede na nossa sociedade e quais são as consequências dele e tudo mais. Eu coloquei, portanto, 2 dicas literárias que eu achei extremamente pertinentes para o aprofundamento desse tema, que seria 2 livros do Marcos Banho, Preconceito Linguístico e A Língua de Eulália. Preconceito Linguístico é um texto, é um livro, uma obra mais expositiva, argumentativa, enquanto A Língua de Eulália é uma novela, certo? Então, eu acho que vai ser de grande proveito para quem quiser se aprofundar nesse assunto, que vai envolver bastante o assunto de variação linguística. Eu trouxe agora somente 3 questões para a gente fazer, pessoal, sobre o assunto. E deixa eu só pegar a caneta. Então, vamos lá. O primeiro passo é ler o enunciado. Olha só. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto, ou seja, ele quer, portanto, que detectemos as escolhas linguísticas. O segundo passo é olhar a fonte. Gabriel, o pensador, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Então, estamos vendo que se trata de uma poesia, possivelmente, talvez, uma música, né? E olha só, até quando? Não adianta, na verdade esse é o terceiro passo, né? Esqueci de colocar. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tem que sofrer. É de grande impacto, né, nitidamente, mas voltando para o enunciado, as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Então, qual que é o efeito das mudanças, das escolhas linguísticas que o Gabriel Pensador fez nesse texto? A. Caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. Olha só, linguagem própria da internet, vê nitidamente que não tem. Porque não vemos nenhum traço de linguagem digital, certo? Nós vemos, pelo contrário, um traço talvez da oralidade, né? Nessa expressão pro, expressão pra, e traços de grupos sociais também, né? Pode crer, se liga aí. Aqui o pra é um traço da oralidade, um traço coloquial, mas não há nitidamente um traço do meio da internet, né? Um meio digital. Letra B. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas.
Imagens metafóricas, olha só, temos a imagem de Jesus, que não é uma imagem metafórica, aqui ele está se referindo a Jesus de forma concreta mesmo. Temos a imagem do céu, também não é metafórico. Eu acho que em suma é isso, então já deu para ver que a letra B está errada, certo? Letra C, tom de diálogo, pela recorrência de gírias. Nós temos gírias, sim, porque, olha só, pode crer, traço de um grupo social também, nesse ramo de cantores, né? De poéticos. Se liga aí. Também é uma gíria. Mas o tom de diálogo, ele não existe, olha só. A interlocução existe, mas o tom de diálogo não existe. Não há uma... Primeiramente, a gente consegue ver que não há travessões para designar um diálogo e não há mais de um, vamos dizer assim, mais de uma pessoa mais de uma pessoa dizendo nessa música, né? Nessa poesia. Então não tem esse tom de diálogo. Há uma interlocução, mas que não pode se dizer como um diálogo, certo? Então, letra C não pode ser. Letra D. Espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. A gente já viu que temos aqui traços de coloquialidade e que trazem relativa espontaneidade para a poesia, porque são traços, sendo coloquiais, da própria oralidade, o que é característica da espontaneidade, que muito se associa à própria espontaneidade, certo? Então, letra D é a resposta. Letra E, originalidade pela concisão da linguagem. Muitos textos concisos não são originais, né? Então, a letra E está errada. Indo adiante, tem mais duas questões. Primeiro passo, ler o enunciado. No texto, relata-se que o nome de um enfeite para o cabelo assumiu diferentes denominações ao longo da história. Então, o problema seria o nome de um enfeite. Essa variação justifica-se pela. Segundo passo, ler a fonte. Os sinônimos da tiara. Língua portuguesa, beleza. Já entendemos que o enfeite que se trata é tiara. Indo para o texto, conforme o terceiro passo, vamos ler então. O tradicional ornato para cabelos, a tiara ou diadema, já foi uma exclusividade feminina. Na origem, tanto tiara quanto diadema eram palavras de bom berço. Tiara nomeava o adorno que era o signo de poder entre os poderes da Pérsia antiga e povos como os frísios, os bizantinos e os etíopes. A palavra foi incorporada do Oriente pela Grécia e chegou até nós por via latina, para quem queria referir-se à mitra usada pelos persas. Então, fazendo uma leitura ativa, esse trecho aqui trata de questões históricas, certo? Como que o nome tiara se sucedeu, né, em uma perspectiva histórica. Diadema era a faixa ou tira de linho fino colocado na cabeça pelos antigos latinos, herança do derivado grego para diado, atar em volta, segundo Rossés, né, o dicionário Rossés. Mas, novamente, mais uma perspectiva histórica para o significado de diadema, né? No Brasil, a forma de arco ou de laço das tiaras e alguns usos específicos, o nordestino gigolê, faz alusão ao ornato usado por cafetinas, versões femininas do gigolô. Produziram novos sinônimos regionais do objeto, ou seja,
os usos específicos utilizados em algumas regiões produziram novos sinônimos regionais do objeto. Você percebe que o texto traz, na maior parte, uma perspectiva histórica. Nossa, ficou horrível essa chave. Desculpa, pessoal. E no final, ele traz uma síntese, uma conclusão nacionalizada e atualizada. Então, é uma análise um pouco, vamos dizer assim, rápida, né? Histórica, um salto histórico para um salto já atual, e que pode até dificultar um pouco a abordagem da questão, né? A questão, muitas vezes, vai ter dificuldade, na verdade, o aluno vai ter dificuldade com a questão, porque o texto tem essa dualidade, né? Tem esse salto muito grande. Mas vamos entender melhor fazendo a questão. Essa questão, ao meu ver, é uma questão difícil. Então, voltando para o enunciado, olha só, no texto relata-se que o nome de um enfeite, a gente já viu, tiara, para cabelo assumiu diferentes denominações ao longo da história. Essa variação linguística justifica-se pelo A. Distanciamento de sentidos mais antigos. Olha só, essa alternativa é claramente o distrator. Na realidade, ela pode ser para muitas pessoas a resposta, né? Seria a resposta. Então, eu vou deixar ela em stand-by para a gente voltar depois. Letra B. Registro de fatos históricos ocorridos em uma dada época. Não seria somente em uma dada época, certo? Ele trata de dois contextos históricos diferentes. E a variação no nome, a gente tem que perceber que ela veio de fato no final do texto, olha só, quando ocorre a diferenciação em gigolê. O nome tiara modifica-se para gigolê nessa parte do texto. Então, a variação não se justifica pelos fatos históricos, certo? Letra C. A associação a questões religiosas específicas de uma sociedade. Questões religiosas, deixa eu ver que o texto não trata, e que também não se associa a questões específicas, assim, da sociedade, de uma sociedade. Letra D. Tempo de uso em uma comunidade linguística. Não se trata do tempo, da duração com que a comunidade linguística usa aquele termo. Letra E. Utilização do objeto por um grupo social. Como eu disse, a variação linguística está contida no final do texto, no qual tiara passa a ter o nome de gigolê. Portanto, a análise deve ser feita a partir disso aqui, ó. Gigolê se tornou sinônimo de tiara a partir do momento em que começou a ser usado por cafetinas, versões femininas do gigolô. Então, certamente, o gabarito dessa questão é a letra E, porque ocorre uma utilização do objeto para um grupo social, ou seja, ocorre o uso da tiara por cafetinas e, a partir desse momento, passa a ser chamado gigolete e não mais tiara. Então, a variação se justifica dessa forma, e não como a letra A sugere, que é por distanciamento, ou seja, diferença dos sentidos mais antigos. Apesar da maior parte do texto representar as conotações de tiara e diadema em contextos históricos diferentes, a variação linguística que ocorre nesse contexto atualizado do Brasil não se justifica por questões históricas. Entende? Então, eu acho particularmente questão difícil, mas a letra A, portanto, né, a letra A está errada e o gabarito é a letra E.